Boa noite, galera! A Gazeta Esportiva chegando com tudo nessa quarta-feira de futebol. Vem com a gente que o programa tá demais. Tudo bem, Celso? Tudo bom? Boa noite, Garrafa. Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva. Tudo bem, Garrafa? Tudo ótimo. Michele, Celso, você ligadinho na gente. Olha, segura aí que já já nós voltamos para falar dos jogos do São Paulo e do Santos. E estamos ao vivo lá do Morumbi com o Thiago Salazar. E na Vila... Dá um oi aí, Salazar. E na Vila Belmiro com o Lucas Mussetti. É muito rapidinho, a gente já volta. Não sai daí. Beleza, pessoal, olha, nós já voltamos e pedimos para você que nos assiste mandar um vídeo de até 10 segundos com algum comentário ou alguma pergunta para nós pelo WhatsApp. Anota o número aí, 11 99479 1633. E outra coisa, quem participar do programa nessa semana pode ganhar na sexta-feira de presente um carrinho de rolimã da Moleque de Rua. Aliás, a Moleque de Rua vai inaugurar sábado, dia 12 de setembro, a nova loja na Rua Bom Pastor, número 509. E vai ter presença, sabe do quê? Da banda Rastapé. Ai, que delícia! Olha que delícia! Leva seu filho lá, brinca com o carrinho de rolimã, escolhe um skate legal, joga uma partida de jogo de botão. Tudo, claro, seguindo os protocolos de segurança, tá bom? Sábado, 12 de setembro, lá na Bom Pastor 509. Eles que dão esses carrinhos de rolimã legais pra gente. O Celso tá de olho em um. Tô mesmo. Que cor você gosta? Azul. Azul. Podia ter um golfinho, não é? Não precisa. Não, o símbolo da banda, não é? Stratovarius. Sim, pode ser. O Celso quer um carrinho de rolimã com golfinho. E você? Hã? Você tem as manhas de andar de carrinho de rolimã? Carrinho acho que quebra comigo, né? Na fase que eu tô. Melhor você não ir, não. Olha, daqui a pouco... Andei muito carrinho de rolemã. Andou? Opa, você põe uma cordinha na frente, tem um macete, você vai ganhar um carrinho de rolemã, você amarra aquele fio de chuveiro, aí você fica como volante, entendeu? Você pode controlar com a mão o volante do carrinho de rolemã. Bom, quem ganhar vai ter uma aula com o Osmar Garrafa aqui para ele ensinar todos os macetes. Daqui a pouquinho tem bola rolando no Morumbi e é para lá que nós vamos ao vivo com ele, Thiago Salazar. Primeiras informações de São Paulo e Red Bull Bragantino. Vai daí, Salazar. Boa noite, Michele, amigos do Gazeta Esportiva. Bom, estamos aqui no Cícero Pompeu de Toledo, o estádio do Morumbi, estádio do São Paulo. Às 7h15, a bola rola para São Paulo e Red Bull Bragantino, nona rodada do Campeonato Brasileiro. E infelizmente tem que ser assim ainda, né, Michele? Olha aqui, o Almeida vai mostrar pra gente portões fechados, o corredor, que podia estar cheio de torcedor, não tem ninguém. E a gente, Michele, vem cá, o Almeida vai mostrar para vocês, a gente também não pode acompanhar da sala de imprensa. A gente fica aqui, ó, nas cadeiras, onde os sócios do São Paulo normalmente assistem os jogos. A gente daqui vai se posicionar e vai acompanhar esse São Paulo e Bragantino pela nona rodada. É o vice-líder contra o vice-lanterna. Daqui a pouquinho eu volto com as escalações e todos os detalhes desse jogo, Michele. Ai, que legal, Salazar. Depois você mostra mais bastidores igual você fez aí, que é muito bacana a gente olhar e tá todo bonito o Morumbi. Acho que pintaram, tá bonito lá. A última vez que eu fui tava tudo escuro, tudo meio... Mas tá lindo, né, Celcinho? Sem dúvida alguma. E o jogo promete ser bom hoje, viu? São Paulo e Red Bull Bragantino. Joga pra frente o Red Bull ainda? Sim, Quem é o novo técnico agora? É o Barbieri que assumiu... O André Barbieri? Não, André não. Maurício. Maurício. André Barbieri é da banda Grupo Nós. Ih, ela tá que tá hoje, hein, gente? Pode segurar aí. Hoje. Fala, Bruno, Garrafa. segura a onda aí, que hoje amanhã tá fogo, hein, velho? Olha, caiu do carrinho de rolimã. Olha, tá vendo? E lá na Baixada, hoje é dia de reencontro de Jorge Sampaoli com o Santos. O nosso Mussetti, direto da Vila Belmiro, traz as notícias do Peixe que enfrenta o Atlético Mineiro. Fala daí, Mussetti. Boa noite. Boa noite, Michele, boa noite, Celso, boa noite, Garrafa e todo mundo que acompanha o Gazeta Esportiva. O Santos vai enfrentar o Atlético Mineiro de São Paulo logo mais aqui na Vila Belmiro pela nona rodada do Campeonato Brasileiro e o Peixe está cheio de desfalques para a partida. São pelo menos 10 jogadores fora. Enquanto isso, o São Paulo vem com força máxima para encontrar esse Santos. Cuca tem pedido alguns reforços até por esses problemas e já tem 3 engatilhados. Mais tarde eu volto para contar sobre esse Santos que enfrenta o Atlético e também sobre esses novos jogadores para o elenco. Michele.
Beleza, Mussete? Aí você conta pra gente se a sua avó lavou mais máscara e deixou você sem máscara pra trabalhar, tá bom? Beijo pra avó do Mussete, que é uma gracinha. Olha, já já a gente vai voltar a rodar as equipes na rua, porque agora o assunto é o derby. Amanhã tem Corinthians e Palmeiras. Será o 4º confronto entre as equipes desde o retorno do futebol depois da paralisação. E olha, esse duelo não fica só dentro de campo. O clima do derby já tá no ar. Amanhã tem Corinthians e Palmeiras, um dos maiores clássicos do Brasil. As duas equipes vivem momentos parecidos. Verdão anda pressionado pela sua torcida. Muros pichados. Cobrança de um futebol mais vistoso, principalmente pelas peças que tem no elenco. A torcida do Palmeiras é grande cobra, hein? Do lado corintiano, muitos dizem que Thiago Nunes pode ser demitido em caso de derrota. O treinador tem irritado parte da torcida com alguns discursos. A equipe está respondendo muito bem, acho que estamos no caminho certo. É rock and roll. Na coletiva do pós-jogo contra o São Paulo, por exemplo, o comandante disse que gostou do desempenho mesmo após a derrota. No meu ponto de vista, a gente jogou um bom futebol hoje. Se tratando de um clássico, um jogo difícil, um jogo emocionalmente também duro, a gente conseguiu fazer uma boa atuação equilibrada. A equipe de São Paulo, como não poderia ser diferente. E uma pergunta que tem sido muito feita nos últimos tempos é a seguinte: quem tem mais vitórias? Há uma divergência sobre os números. A equipe do Luxemburgo contabiliza 375 jogos, enquanto o time do Parque São Jorge soma 365. Ou seja, são 10 partidas de diferença. O Palmeiras contabiliza partidas válidas pelo torneio início e taça Augusto Henrique Mundel. Já o Corinthians não conta, pois alega que os jogos não tiveram 90 minutos. Pelo lado do Timão, são 128 vitórias corintianas contra 127 do Verdão. Já a equipe alviverde diz que são 131 vitórias do Palestra contra 130 alvinegras. E a polêmica continua. O primeiro clássico após o Timão enfim ter vendido seus name rights acontece amanhã na Neoquímica Arena. Primeiro legal. clássico, né, com um novo nome. Se Que bem, é? Neoquímica Arena. Não Arena Neoquímica. Eu fico decorando antes do link, Neoquímica Arena. Aí eu meto lá, Química Arena, Neoquímica. Gente do céu, eu vou falar pra você, hein? Mas vamos acertar, tudo bem. Tá tudo certo. O Corinthians tem um retrospecto muito melhor tá bom. sobre o Palmeiras nos últimos anos, né, nos últimos tempos, inclusive com um novo patrocinador. Aliás, amanhã a gente vai também mostrar mais um exemplo dessa supremacia corintiana nos confrontos com o Palmeiras, o que surpreende até porque o Palmeiras teve muito mais investimento que o Corinthians nos últimos anos. Mas faz parte da rivalidade. Quando a gente pensa em retrospecto, eu fico com os números que o Corinthians tem à disposição, que são jogos de 90 minutos, não um torneio início, que é decidido por escanteio e tudo mais, aí já é uma outra história. Futebol, a bola rolando, o Corinthians tem uma vitória a mais que o Palmeiras, e olha que a vantagem do Palmeiras sobre o Corinthians era muito grande, o Corinthians foi tirando nos últimos anos. Mas nesse momento, claro, obviamente, o Palmeiras me parece melhor que o Corinthians. Celso, o retrospecto, né, a gente mostrou aqui, e até em cima do retrospecto há uma rivalidade grande. E polêmica, né? Não é? E polêmica. Como é Corinthians e Palmeiras? Então, eu procuro me ater, quando tem Corinthians e Palmeiras, muito a momento, mesmo sabendo que há um equilíbrio de forças. Às vezes o Palmeiras pode estar melhor que o Corinthians vai lá e bate no Palmeiras e vice-versa. Tá? Mas eu, como já disse aqui a semana passada, que eu joguei a toalha. Eu espero que o Thiago Nunes mude esse meu pensamento, porque a gente está aqui para mudar de ideia, mas eu não acredito mais que vai dar liga. Então eu entendo, e conhecendo o Vanderlei Luxemburgo muito de perto, ele, né, teve um refresco contra o Bragantino, ele sabe da importância que é vencer o jogo amanhã. Ele sabe o quanto o Thiago está preocupado. E o Thiago, com essa história de caminho certo, rock and roll, jogou bem contra o São Paulo, eu estava lá, não jogou bem contra o São Paulo, ele vê evolução, eu não posso apostar no Corinthians. Para mim, o Palmeiras tem um ligeiro favoritismo, clássico é clássico, vice-versa, pode dar um Corinthians amanhã, mas no palpite, e
por eu já ter jogado a toalha com o Thiago Nunes, que eu não consigo vislumbrar evolução, o tempo que ele espera. Para mim, o Thiago, sabe, não dá mais. Então, Palmeiras eu acho que vai aprontar Eu amanhã. acho que o Thiago Nunes apresenta mais evolução à frente do Corinthians que o Luxemburgo no Palmeiras. Mas que evolução, Celso? Assim, por gentileza, vou atentamente prestar atenção. Eu quero entender, porque às vezes a gente tá errado. Não tá. Eu posso estar Às errado. vezes ele pode estar errado. Posso estar errado. Pelo menos posse de bola, acerto de passes, finalizações. Ele está tentando um Corinthians um pouco mais ofensivo. E aí qual que é a dificuldade dele? É justamente corrigir a marcação quando não tem a posse de bola. Que o time tem se mostrado muito vulnerável. O Corinthians tinha mas são de melhor, acertos Celso? que você vai fazer. Até destruir defesa, o bom mas sistema ele, de marcação sim, do Corinthians, mas ele veio com a proposta de mudar. Mas por que ele não? veio para mudar isso. Ele veio... Ué, Mas mudar ele foi por quê? contratado para isso, porque Então, a diretoria ok. do Corinthians quer uma Mas nova ele filosofia. conseguiu, ele conseguiu. Está tentando. Mas ele tentou então, Ele mas já está deu o tempo. tentando. Não, Ele para. ele pediu pediu 40 jogos. Ah, 40 40 jogos. Ele está no jogos. Corinthians. Se ele tivesse tão preocupado com o tempo, ele deveria ter assumido o Corinthians antes. Primeiro passo. Não tem nada a Aí ver. quer chegar, quer Corinthians, Eu acho filho. também. Essa história de porque não, quero ele 40 jogos. Porque ele ia assumir um time que não seria o mesmo. E daí? a Já própria... vai se ambientando. E mais, Celso, o Andrés diferente. disse ontem aí, né? Eu Que não vai trocar, que a pressão Mas que é grande. tão pedindo. Toma um cacete amanhã. Não vai Mas toma um trocar. chacoalho pra ver o que Não vai acontece. trocar. Não tem Toma por que um trocar. cacete. Seria até um absurdo trocar. Primeiro lugar, tem agora eleição no Corinthians em novembro. Novembro. Sim. Ele vai trocar de técnico para deixar um outro de presente para uma nova diretoria que ele não sabe se vai ser Não, o o Andrés não candidato vai dele trocar, ou não. mas Não vai ele- trocar. Não, toma um pressão, cacete amanhã, gente. Não vai Toma trocar. um chacoalho. De Não 4 tem. troca. Tanto que o Andrés disse nas entrelinhas, Mas então, né? mas seria errado. E o que ele falou? Ó, ele não vou trocar. O Andrés, aliás, já se mostrou isso até Sim. com o próprio Tite. E que mas seria ele um falou, contrassenso. enquanto ele não perder o vestiário, ele fica. Já deixou uma brecha. É. Se toma 4 amanhã, não estou dizendo que vai acontecer isso, mas pode acontecer. Pode ser até o Corinthians Pode. bater de 4, tá? E mas aí se ele vai ser acontece, não gênio. dá para segurar. Então essa história de 40 jogos também é outra frase que não dá. Quem Caminho tem certo. 40 jogos no Brasil? Caminho certo, rock and roll, jogo foi bom com o São Paulo e evolução. Cadê, Thiago Nunes? Cadê? Bom, o Garrafa aposta no Palmeiras, o Celso aposta no... Eu aposto No empate. amanhã. Não, tô Sempre em dúvida. você aposta Deixa no- eu pensar um pouquinho, depois te dou um. Olha lá, tá vendo? Deixa E eu aposto no Corinthians, beleza? Então vamos agora atualizar as notícias do Coringão com o Jonas Campos, da nossa redação de esportes. Hoje teve entrevista coletiva surpresa do Duílio Monteiro Alves e ele falou bastante coisa importante, né, Jonas? Boa noite. Fala, Michele, muito boa noite a você, ao Celso, ao Garrafa. Amanhã tem derby, né? Na Neoquímica Arena, viu, Garrafa? 7h15 da noite. Mas olha, o clássico ficou em segundo plano hoje no Corinthians, viu, Michele? Porque, como você disse, tivemos uma entrevista coletiva virtual surpresa do Duílio Monteiro Alves. A imprensa ouviu o volante Cantilho falando sobre o clássico e tudo mais. E o Duílio apareceu na sequência para fazer um comunicado importante, claro, além de falar sobre diversos assuntos relacionados ao Corinthians. Mas o Duílio, principalmente, comunicou que deixa o cargo de diretor de futebol do Corinthians porque vai concorrer à presidência do clube, eleições marcadas até então para o dia 28 de novembro. O Duílio sendo candidato da situação, Grupo Renovação e Transparência, que está no poder no Corinthians desde 2007. E a gente ouve agora ele, o diretor de futebol vivendo seus últimos momentos nessa função e agora candidato à presidência do Corinthians, Duílio Monteiro Alves. Hoje eu venho aqui comunicar, acho que o encerramento de mais um ciclo meu no Corinthians. São 2 anos, quase 3 anos, né? Agora nessa última gestão do presidente Andrés, que eu estou aqui no futebol. Coloco hoje como minha última entrevista coletiva, representando o Corinthians nesse cargo. O nosso grupo resolveu, em conjunto, que eu saísse candidato da situação. Então, por isso, entendo que a minha permanência aqui hoje no futebol pode prejudicar o Corinthians por questões políticas, né? E isso jamais eu quero. Sempre trabalhei a favor do clube, sempre para o bem do clube. Então, entendo que é um momento que oportuno aí, com todos esses deveres cumpridos, de deixar a diretoria de futebol para que a gente possa preservar o ambiente aqui e que continue tendo uma convivência muito boa aqui dentro e que as notícias e o envolvimento meu numa eleição não atrapalhem o dia a dia do clube. Aí o Duílio, que oficialmente se despede
amanhã, né, terá o último jogo aí como diretor de futebol do Corinthians, justamente nesse clássico entre Corinthians e Palmeiras na Neoquímica Arena, às 7h15. E a direção de futebol do Corinthians, com a saída do Duílio, ficará sob o comando dos diretores adjuntos Jorge Calil e Edu Ferreira, além, é claro, do André Sanches, presidente, sempre bastante ativo quando o assunto é o futebol do Corinthians. E o Duílio fez também um comunicado importante relacionado a salários atrasados, gente. Olha só. Uma das pendências que mais, né, nos preocupava e que eu assumi um compromisso com os nossos atletas, que quero aqui deixar público o agradecimento a eles, a forma como entenderam, como se portaram, né, sempre conversando diariamente, nós com eles, e hoje conseguimos aí quitar 3 meses de salário. Pois é, 3 meses de salários quitados, né? O mês de agosto ainda está pendente, mas o Corinthians aí ajustando essa causa, essa questão financeira bastante complexa, principalmente por causa da pandemia. Coincidentemente, a outra vez que o Corinthians acertou os salários atrasados foi justamente na semana do clássico contra o Palmeiras. E agora, tudo certo, Duílio se despedindo, deixando o cargo, acertando 3 meses de salários com os jogadores do Timão. Michele. Aí é bom, né? Porque, claro que os jogadores não fariam corpo mole, mas é um estímulo, né? Sem dúvida, eu espero que não tenha que ter um outro clássico Corinthians e Palmeiras. Para acertar de novo. Para acertar de Esperar novo. o segundo turno. Né? 3 meses de salário. A gente até entende o momento, acho que os jogadores também entenderam o momento. E falava ontem, Garrafa, e acho que você vai concordar comigo, não acho que os jogadores do Corinthians jogariam da mesma forma, com ou sem dinheiro na conta. Mas quando o cara vai lá, abre o celular, puxa aqui, estava lá zeradinho, de repente ele olha assim, tem uns vários zeros. O cara tem que pegar jogador, tem que pegar o zero aqui e jogar para dentro. Tanto que... aí depois ele começa a ver assim, ele fala assim, uau, não, aí dá aquela animação. 3 meses de salário dos jogadores do Corinthians pelo menos 300 conto na e nada mais justo. Dá 1,5 milhão. Pro mais simples, lá ganha 100 mil por mês. Não entendo como injeção de ânimo para os jogadores, não. Mas é fundamental, os caras trabalharam, não ter desculpa. Devem receber. A relação com o Andrés, com essa diretoria do Corintiana, a diretoria corintiana sempre foi uma relação boa. O Corinthians enfrentou outros problemas na gestão do Gobi também, no próprio título brasileiro, o Ralf tinha pendência para receber, foi o capitão do time e em nenhum momento os jogadores do Corinthians deixaram de apresentar um profissionalismo dentro de campo e não esperava outra atitude. Mas legal, porque os caras trabalharam, tem que receber. Claro. Sobre essa saída do Duílio, quando o Jonas falou, está se desligando do Corinthians, eu falei, será que já veio a boa notícia para a torcida corintiana? Eu pensei que era o Thiago Nunes. Não, mas é o Duílio, né? Porque ele está saindo... Você e o Salazar estão assim com o objetivo Celso, de... É questão de tempo para o Thiago Nunes. O Corinthians é muito grande para ele, com todo o respeito. Eu desacredito. Eu acredito. É porque o Celso gosta de rock and roll. Eu também gosto, mas... Mas lá não tá tocando rock and roll, lá não tá tocando. Ela é do samba e do sertanejo. Mas lá não tá tocando nada. Falando do Corinthians, agora é a vez do Palmeiras e o Marcelinho Bazejo também chega direto da nossa redação para falar sobre a lateral esquerda do Verdão. Tem reforço na área, Bazejo? É isso, Michele. Muito boa noite para você, para todos que acompanham o Gazeta Esportiva. Tem jogador muito próximo de se transferir para o Palmeiras e se trata do lateral esquerdo Reginaldo. O jogador tem apenas 19 anos, atualmente pertence ao ABC de Natal, acabou de se sagrar campeão potiguar, de maneira invicta, é um dos destaques dessa equipe, conhecido como Sané do Nordeste. Então o Palmeiras aí mudando um pouquinho seu perfil de contratações. O Verdão, que nos últimos anos se acostumou a trazer nomes mais tarimbados, jogadores mais prontos, dessa vez opta por uma aposta de apenas 19 anos, um jogador já para longo prazo. Com isso, o Palmeiras ficaria livre para negociar o Diogo Barbosa com o Grêmio. A gente sabe que o Diogo Barbosa está na mira do Grêmio e com a vinda do Reginaldo, o técnico Vanderlei Luxemburgo passaria a contar com Matias Vinha, unanimidade, titular absoluto na lateral esquerda, e aí sim, Diogo Barbosa poderia sair porque haveria Reginaldo como opção no banco de reservas. Mas e aí? Palmeiras está certo em investir em apostas ou deveria apostar num jogador mais tarimbado, um jogador mais pronto, amigos? O que vocês acham? É uma nova fase do Palmeiras, né? Valorizando os jogadores. Talvez tenha mudado o perfil da gestão
Palmeiras estava indo ao mercado, contratando jogadores até de mais do que devia para enfraquecer os rivais. E agora está apostando na molecada, na garotada e em novos talentos. Aliás, o novo cara do futebol do Palmeiras, ele nunca fala, né? Ele fez um investimento no Diogo Barbosa, ele já tinha feito um investimento no Egídio e os dois não vingaram. Né? O Vitor Luiz, que era prata da casa, também foi negociado. Contrataram o Vinha, que me parece bom jogador e é regular, está bem no time. Então é mais um jogador para compor elenco. Conheço pouco do Reginaldo, para ser sincero, Garrafa. Precisava de realmente um jogador ali para ter no elenco, em função da contusão ontem de um menino da base que poderia já subir, como a gente destacava no Gazeta Esportiva. É jogador que vem para compor elenco, mas chama a atenção, né? A forma que o Palmeiras mudou a sua postura que era agressiva no mercado, agora com uma outra linhagem. E aí o Vanderlei, tudo isso tem que ser colocado na conta do seu Vanderlei Luxemburgo, né? Será que é o Vanderlei ou é a filosofia? Não, colocar na conta porque todo mundo está cobrando dele. Para os outros técnicos vinha engraçado, um monte né? de camarões. Mas também pro Thiago Nunes é a espada. Pro Vanderlei é o carinho. O Vanderlei é campeão paulista com o Palmeiras, o Vanderlei Luxemburgo. Jogou muito. Foi campeão. O senhor prefere posse de bola ou título? O senhor defende o Thiago Nunes com posse de bola? Eu prefiro o Vanderlei não jogando bom futebol e campeão. Eu prefiro o futebol bem jogado. Aliás, mas então o Thiago Nunes não consegue nenhuma coisa nem outra. Entendeu? O Vanderlei, por que eu não vou defender o Vanderlei? O Vanderlei com um investimento muito mais modesto do que o Palmeiras de outros anos, né? Mais modesto? Do que? Com o Alexandre Matos, ele contratava 4 Meu Deus do céu, olha, então vamos fazer, já está esquentando o clássico. Eu vou fazer aqui uma metáfora. Vanderlei Luxemburgo. Ele abre a geladeira está cheia. Ele olha para o banco, ele tem... Não importa, mas ele tem Rafael Veiga, ele tem Gustavo Scarpa, ele tem Lucas Lima, ele tem Zé Rafael. E não vingaram. Não importa, mas ele tem... Na época do Alexandre Matos, o Thiago Nunes abre lá a geladeira dele, o que ele tem? Não, a questão... Aí o Luan tá mal, o que ele faz? Você está mudando o que eu estou falando. Não estou mudando. Eu estou dizendo o seguinte... Você está falando como se fosse... Não. Quando a gente fala em meritocracia... Quando a gente fala em meritocracia, todos têm que ter as mesmas condições. Os técnicos que passaram pelo Palmeiras pensavam no jogador, o Alexandre Matos lá ia e comprava dois. Eu queria saber se fosse... Agora com o Vanderlei estão trazendo jogador do ABC de Natal. Isso ninguém fala, é só porrada no Lucha. É só porrada no Lucha. E eu falo, aqui nessa bancada são mais de 20 anos. Quem me acompanha sabe o respeito que eu tenho pelo Vanderlei Luxemburgo. Sim. O próprio sabe. Sim. Mas eu queria ver se fosse Vanderlei Luxemburgo dirigindo esse Corinthians aí com o que tem e o Thiago Nunes com o Palmeiras com o que ele tem. Aí você vai falar assim, o Thiago Nunes é um piloto de teco-teco dirigindo um jato. Mas como? O Palmeiras, se você pegar a classificação passou há pouco aqui embaixo. O Palmeiras tem um jogo, eu falei ontem, o Palmeiras tem um jogo a menos. Então, mas o Palmeiras pode chegar à vice-liderança do campeonato. O Palmeiras é campeão paulista. Com 8 rodadas, já vi time líder. Aí você prefere a posse de bola do Thiago Nunes. Me desculpe, eu prefiro o título do Palmeiras do que a posse de bola do Thiago Nunes. Calma, gente, calma. Olha, tem um WhatsApp aí com uma pergunta. Vamos pôr para dar uma acalmada aqui, que o negócio tá meio tenso. Boa noite, pessoal do Gazeta Esportiva. Sou o João da Zona Sul. Olha, se o Corinthians perder amanhã, tchau, Thiago Nunes. Adeus. Boa noite, Michele, Garrafa e Celso. Palmeiras vai ganhar amanhã 2-0. E Luxemburgo não cai, não. Eu tô com o Luxa. Um abraço. Até mais aí. Boa noite, Michele. Boa noite, Celso. Boa noite, Garrafa. Aqui é o Tomás, corintiano da Vila Moraes. E eu queria saber de vocês o que acontece com o Luan. Abraço, Michele, sou seu fã. Beijo pra você, meu querido. O que acontece com o Luan? Essa é uma pergunta também que eu me faço muito. Porque acompanho o Luan já há algum tempo. Acho um jogador diferenciado, com uma capacidade de produzir com um potencial gigantesco. E às vezes eu sinto... Eu acho que a questão é psicológica. Eu acho que está faltando confiança pro Luan. Eu acho que falta uma faca para ele. Também, né? Faca? Coloca nos dentes. Joga com a faca nos dentes. É isso que falta. Técnica ele tem. Oi, sabe, jogador de faca? Sangue nos olhos. Faca na caveira. É isso. O Corinthians é isso, velho. Não tá dando no talento. Vai lá, rala a bundinha no chão. Isso é Corinthians. O Luan, aquele sono. Colocar o sofá, ele dorme. Esse é o problema dele. Faquinha nos dentes, manja? Pega a faquinha, põe nos dentes. Vai pra dentro. Faca na caveira, Luan. Vamos lá, meu irmão. Claro que ele tá falando no ponto de vista figurado. Claro. Mas eu fico imaginando, né? Vibração, né? Tipo assim, ele podia assistir uns filmes pra de repente dar uma sensação, tipo, sono. Rambo, né? Eu fico imaginando se o Luan ganhasse na Mega Sena. Legal. Obrigado.
Fiquei feliz. Vamos voltar para o Morumbi. Thiago Salazar ao vivo do estádio São Paulino. A gente já tem escalação oficial por aí, Salazar. A gente já tem sim, Michele, mas eu só quero me defender porque eu fui citado aí pelo Celso Cardoso e eu não tenho nada contra o Thiago Nunes. Eu só tô com o Garrafa nessa questão de que eu não vejo evolução. E aí não somos só nós, né? A gente viu recentemente o Duílio e o Andrés admitindo que esperavam que a coisa tivesse melhor, que a situação que o time já tivesse jogando mais do que vem jogando. Então, se ontem eu critiquei bastante o Luxemburgo por isso, não dá para poupar o Thiago Nunes, porque de fato o time não tá jogando o que deveria e poderia estar jogando. É só essa questão, meu amigo Celso Cardoso. E vamos falar de São Paulo e Red Bull Bragantino aqui no Morumbi. Saiu a escalação. Só para lembrar, hoje o Fernando Diniz não tem o Daniel Alves, não tem o Pablo, não tem o Lisiero, não tem o Igor Vinícius. E mesmo assim, Hernanes começa no banco de reservas. O São Paulo vem com Thiago Volpi no gol, Juan Fran, Diego Costa, Léo e Reinaldo. No meio-campo, Tietê, Igor Gomes e Gabriel Sara. E na frente, Vitor Bueno, Brenner, que entrou bem nos últimos jogos, marcando gol, e Luciano também, que vive grande fase. Michele, essa é a escalação do São Paulo para pegar o vice-lanterna nessa 9ª rodada do Brasileirão. E aí, Salazar, antes da gente... Deixa o Salazar na tela. Diretor, antes do Salazar sair, o Celso Cardoso, e da gente comentar essa escalação, ele tem direito à réplica. Tenho, claro que tenho. O Thiago Salazar, que costuma até brigar com os números, como vimos ontem. Uma coisa não apresentou evolução. Outra coisa está aquém do esperado. Está aquém do esperado é uma coisa. Quando o Andrés e o próprio Duílio falam, está aquém do que a gente espera... A torcida também fala. Você viu no nosso WhatsApp aqui? Se perdeu hoje, tchau. O direito de resposta é meu. Calma, o direito de resposta é meu. Então... Você aguarda a sua vez, É isso aí. Então, é diferente. Então, quando ele fala, ele distorce. Ok, caro colega. Ele está distorcendo. Quem? Porque quando ele diz assim, eu não vejo evolução, assim como o Andrés e o Duílio que falaram na coletiva que o time pode jogar melhor. O fato de deles dizerem que pode jogar melhor, não significa que nem o Andrés e nem o Duílio, nenhum deles viu evolução. Que fique bem claro. Acabou? Tempo. Tá? Agora, Salazar, você tem direito à tréplica, rapidinho. 30 segundos. Não foi exatamente. Uma que eu não brigo com os números é que o senhor alega que o Palmeiras tinha bons números, sendo que o Palmeiras tem mais empates do que vitórias no Campeonato Brasileiro. Isso, pra mim, não são bons números, mas pra você tudo bem, eu tenho que respeitar. E a opinião do André Sanches e do Duílio, apesar deles confiarem no trabalho, eles admitiram que era pro time estar jogando melhor. Já era pra gente estar jogando melhor, o time realmente não está como nós imaginávamos. Então, a questão aí é uma certa decepção. E, ou seja, se é uma decepção, é porque não está bom. E se não está bom, merece ser criticado. Eu não tenho nada contra o Thiago Nunes, muito pelo contrário, mas a questão é essa, é uma sensação de decepção. A gente imaginava uma coisa e a gente está vendo algo muito diferente. E eu vou ter que concordar com o Garrafa, eu nem gosto de concordar com ele, mas eu, na minha opinião, não vejo evolução nesse time do Corinthians e não dá pra gente ficar aqui falando, mas tem mais posse de bola, porque posse de bola sem agressão ao gol do adversário não vale nada. E esse Corinthians pouco agride o adversário e aí são os números que dizem, não sou eu que digo, meu amigo Celso Cardoso. O Salazar parece que ele não gosta dos números e não sabe contar, porque eram 30 segundos e ele falou 1 minuto e meio. 20 segundos. Então eu também não tenho nada contra o Thiago Nunes. Só que é o seguinte, o Thiago Nunes não tem um bom futebol e não tem números favoráveis. O Luxemburgo, é verdade, o Palmeiras não tem um bom futebol, mas os números são favoráveis, sim senhor. Sobrou 5 para você de lambuja, Salazar. Não tem mais Salazar, tem que falar do São Paulo. Isso, porque vocês invadiram a hora do São Paulo, porque vamos falar então da escalação. Tchau, Salazar, que você está causando aqui no outro bloco. Thiago Volpi, Juan Fran, Diego Costa, vai botar... não vou ler nada disso, que tá tudo errado. Aquela escalação do São Paulo, vocês gostaram que ele citou? Calma, pera, que eu já sem problema tem a escalação. Fique tranquila, enquanto Puxa a Garrafa fala. Assim, o São Paulo, é a questão, é o que eu sempre falo, né? É claro que a gente gosta do bom futebol. Thiago Se Volpi puder, vai jogar. Se puder um bom futebol, ótimo, mas nem Juan sempre Fran, pode. Diego Costa, Então, certo. Vamos lá. Volpi, Escalação na tela. Juan Fran,
Diego, Costa, Reinaldo, ou melhor, Léo e Reinaldo. Nossa, tem que aumentar, Tietê, eu não enxergo nada, diretor. Igor Gomes, professor Tem que dar um Google, e o Sara, um aumento. Brenner, Luciano e Vitor Bueno. Portanto, o Brenner ganhou a condição de titular. Merecido até pelo que ele produziu contra o Corinthians e depois também contra o nosso querido Fluminense. Não está inventando, não está inventando, né? Vem com o Brenner, o garoto tá com moral. Sim. É isso. Aí o que acontece lá com o Thiago Nunes? Quando o cara tá com moral, ele põe o cara no banco. Agora é hora do São Paulo. Mas o São Paulo tá no caminho certo. E os resultados que vão aparecendo, mesmo sem um bom futebol, o São Paulo não tá jogando um futebol brilhante, vistoso. Mas os resultados chegando, dá tranquilidade. É muito melhor você ter resultados para você talvez tenha esses 40 jogos de tempo. É o que o Diniz está conseguindo no São Paulo. Assim, não, é que eu acho que tem uma má vontade também com o Thiago Nunes. Só isso, eu acho que tem uma má vontade. E outra coisa, como jornalista, a gente tem que ser muito preciso, muito claro. Sim. A nossa opinião, você tem todo o direito de, como comentarista, dizer, não vejo evolução. Sim. Mas você não pode atribuir a outras pessoas, por exemplo, eles também não. Eles podem estar decepcionados, mas não significa necessariamente. Eu não vi textualmente, nem o Andrés, nem o Duílio falar assim, não vi evolução no trabalho do Thiago. O salário que podia estar melhor. Mas isso é óbvio, todos nós vemos isso. Até porque jogadores também não renderam o que a gente espera. O Luan não rendeu, o Arauz está sendo, também alterna bons e maus momentos. Os jogadores de lado do Corinthians, Janderson já foi até embora, porque não rendeu, Everaldo não conseguiu render. Quer dizer, então são acertos, mas o que chama a atenção, a diferença é o Thiago, referente ao Diniz, que a gente está falando do São Paulo. O Diniz, ele sabe lidar com as críticas. Sabe, ele faz o meia-culpa. 4, se também não tivesse como é que pode o técnico do Corinthians, quando perde para o São Paulo, perde para esse São Paulo, que vai a campo hoje com o Bragantino. E o Corinthians deu um chute a gol. E aí eu perguntei a ele, o que está faltando para o Corinthians, né, mostrar a evolução. Aí ele falou assim, não, discordo de você, é um direito dele, claro, discordo de você, eu achei que o Corinthians fez uma boa partida. O Luxemburgo também falou isso do Palmeiras, Garrafa. Mas os números estão favoráveis ao Palmeiras. Mas aí ele pode falar que jogou bem quando jogou mal. Mas eu tô... Há má vontade. Não há má vontade, porque eu tenho dito aqui que o Palmeiras está devendo. Disse ontem e repito. Mas o Luxemburgo fez a mesma coisa. Mas os números são favoráveis. Mas o Luxemburgo fez a mesma coisa. Também veio a público falando que estava jogando bem. Então criemos pânico. É que eu tô falando de é que tem má volta vontade com o Lucas Mussetti, ao vivo da Vila Belmiro. Hoje tem Santos e Galo e o Cuca tá cheio de problema para esse jogo, né, Mussetti? Que você falou ontem, Mussetti, que o Cuca, como é que é? Espirra, pisca, tem alguém no departamento médico. É isso mesmo, Michele. São muitos desfalques para essa partida contra o Atlético Mineiro. Mais tarde eu vou contar direitinho, junto com a escalação. E até por essa quantidade grande de problemas, Cuca tem pedido reforços. E a diretoria já atendeu pelo menos 3. O mais surpreendente deles foi Laércio, zagueiro que jogou pelo Caxias no Campeonato Gaúcho. Tem 27 anos, foi destaque na campanha do Caxias, que foi vice-campeão na final contra o Grêmio. Rescindiu no Caxias, estava livre no mercado e vem indicado pelo Cuca só pelo pagamento dos salários, uma negociação simples, salário baixo. Se for um bom reforço, o Cuca vai sair bem dessa, um jogador bem barato que pode ajudar o sistema defensivo. E ainda tem 2 no meio de campo. Elias, como a gente já vinha comentando, já está pronto, contrato certo, jogou no Atlético Mineiro até ano passado, teve passagem pelo Corinthians e pelo Flamengo. E ainda tem José Wellison, outro volante que vem envolvido na negociação por Everson. O goleiro foi vendido para o Atlético Mineiro por 6 milhões de reais e José Wellison veio na troca, amortizando esse valor, também vem em definitivo. Zagueiro Laércio, volantes Elias e José Wellison. Santos ainda negocia com Mateuzinho do América Mineiro, Renato Kaiser do Atlético Goianiense e Tassiano do Grêmio. E aí tudo isso tem um asterisco. O Santos não consegue inscrever esses jogadores ainda, porque negocia um acordo com o Hamburgo da Alemanha. Existe uma dívida de 30 milhões de reais que se arrasta desde 2017 pela contratação do Kleber Reis. O Santos quer pagar uma entrada e parcelar o resto. Enquanto negocia esse acordo com o Hamburgo, já vem engatilhando esses reforços. Quando conseguir o acordo e o desbloqueio na FIFA, deve pintar um pacotão de reforços no peixe, Michele. Mais tarde eu venho e conto todos esses problemas do Cuca, que se bobear deve ter mais um reforço ou mais um desfalque por aí. Ave Maria, bote na madeira, Mussetti. E aí, Celso Cardoso? Mas você sabe que eu estou na expectativa de um bom jogo hoje?
O Santos com o Cuca tem jogado um futebol visto. O Marinho vive o melhor momento dele, o Soteldo também. Mas o São Paulo conhece Hoje, bem a equipe, né? Conhece. E a Qual Vale. momento é melhor, do Santos ou do Corinthians? Do Corinthians. O Cuca chegou quando no Santos? Calma, Garrafa. Mas é só número, só número. Não é número, não. É realidade, é fato, são fatos, Celso. Tá bom, qual é a diferença de pontos? Qual a diferença de pontos? Mas não, no futebol, E parece que um time está na zona de rebaixamento. O Vasco da Gama. Você puxa sempre o Corinthians de volta. Mas não é para a gente ratificar o que a gente tem dito aqui, que é o motivo da discussão. O Cuca chegou ontem. Um futebol visto. O Marinho vive o melhor momento dele, o Soteldo também. Mas o São Paulo conhece bem a equipe, né? Conhece. E a Qual Vale. é melhor, do Santos ou do Corinthians? Do Corinthians. O Cuca chegou quando no Santos? Calma, Garrafa. Mas é só número, só número. Não é número, não. É realidade, é fato, são fatos, Celso. Tá bom, qual é a diferença de pontos? Qual a diferença de pontos? Mas não, no futebol. E parece que um time está na zona de rebaixamento. O Vasco da Gama. Você puxa sempre o Corinthians de volta. Mas não é para a gente ratificar o que a gente tem dito aqui, que é o motivo da discussão. O Cuca chegou ontem no Santos. Olha os problemas que tem o Santos, você falou, e eu concordo com você, quando você fala que hoje vai ser um jogo extremamente interessante. O Santos vai encarar de igual para igual esse Atlético Mineiro do São Paulo. O Corinthians tem 9 pontos e o Santos tem 11. E o Corinthians tem um jogo a menos. Então, ué? Quem vê pensa, nossa senhora. Não, mas o Santos é líder e o Corinthians não, mas o Santos, olha, compare os problemas que tem o Santos. O Santos não pode contratar jogadores. O Santos tem vários desfalques, mas, perdeu por exemplo, vários jogadores. Tem 2 jogadores que o Thiago Nunes não tem, por exemplo. Que é o Soteldo e o Marinho que estão fazendo a diferença. Mas não tem o Jô, você tem o Luan, você tem o Jô. Ou o elenco do Corinthians é melhor que o do Santos ou não é? Entendeu? O que eu quero dizer é o seguinte, o Cuca chegou ontem. O Cuca chegou ontem, Celso. Ontem no Santos, do gente. 1 a 11, eu acho o Santos pau a pau com o Palmeiras, com o Corinthians, com o São Paulo. O Thiago podia ter chegado em outubro, novembro do ano passado, chegou só em janeiro, está muito mais tempo e não deu resultado até agora. A torcida do Santos está satisfeita com o Cuca. Tá bom, mas é tão difícil para você focar no nosso tema que agora é o Santos. Eu estou focando, falando. Você puxa o Thiago Nunes em todo. Mas não é, porque as coisas se misturam, Celso. Não, claro que não. Isso é um elogio ao Cuca. O Cuca chegou ontem. Olha o Mussetti, a relação de problemas que ele passou. E o Atlético Mineiro... Quero ver se tomar uma ensaboada agora do Atlético Mineiro, o que você vai falar? Vamos ver o que vai acontecer. Vamos ver o que vai acontecer. O Corinthians foi lá, tomou 3 do Atlético, de virada. 3-2. E você acabou de falar aqui que o São jogo... Paulo, do Fernando Diniz, você acabou de elogiar, tomou 3-0. Isso. E o Santos do Cuca pode ir lá ganhar. Pode, jogando em casa. Não, mas foi esse jogo do São Paulo que teve aquela questão do VAR. Teve. Que aí muda muito nada, gente. Aqui não é nada pessoal. Pode até parecer estar em casa contra o Thiago Nunes. Eu só entendo que o Thiago Nunes não deu liga com o Corinthians e ele, neste momento da carreira, ele está pequeno. Entenda esse pequeno, não estou diminuindo o Thiago. O Cuca deu liga tamanho com o do Santos. Corinthians. O Cuca deu liga com o Santos? Lógico que para esse elenco, liga 8 jogos no Campeonato Brasileiro. Quais são retrospectos? O Cuca no Santos. 3 vitórias, 3 derrotas. Você está prevendo que então o Santos vai lá para baixo? O trabalho começou muito bem. Eu só estou dizendo que é cedo para você dizer que é maravilhoso ou é ruim, só isso. Do Cuca é cedo e do Thiago Nunes já está bem, já há um tempão, hein? 8 jogos e o outro já tem um ano. 8 jogos? Um ano quase. Não, 8 jogos do Cuca. Mano, eu assumi em janeiro, teve a pandemia 4 meses. Então, se ele tivesse chegado antes... Foi mais 2 meses na... Não dá para comparar ele com o Cuca. Foi na conta do Papa, hein? O copo meio cheio ou meio vazio depende da circunstância, Tá bom. Que é uma caneca, depende do que tiver pode cheio. Ser que tem meio. Dependendo do conteúdo, sempre cheio. O seu tá vazio. Olha, voltando a falar do Corinthians, amanhã tem derby na Neoquímica Arena. O Jonas Campos volta da nossa redação. Quer dizer, Jonas, que o Duílio falou sobre o Thiago Nunes? É isso? Esclarece pra gente aí, pra deixar esse debate aqui bem definido aqui. O debate está quente aí, viu, Michele? A coisa está pegando fogo aí em relação ao Thiago Nunes. Mas ainda repercutindo essa entrevista coletiva do Duílio Monteiro Alves, volto a lembrar, anunciou que deixa o cargo de diretor de futebol porque passa a ser candidato à presidência do Corinthians, eleições em novembro deste ano. Eu perguntei para o Duílio sobre reforços, se o torcedor do Corinthians ainda pode sonhar com reforços neste momento, né, ainda de crise financeira, de ajustes financeiros. E o Duílio também na entrevista coletiva, para a alegria de Osmar Garrafa, voltou a bancar, ou pelo menos a se mostrar favorável à permanência de Thiago Nunes. Acredito na permanência, né, no tempo de trabalho. Isso eu tenho convicção de que é importante no futebol, é importante em qualquer atividade, né? No futebol também, eu acho que o profissional precisa de um tempo para trabalhar, um tempo para se adaptar.
para que conheça os atletas, as características, para que ele possa colocar seu estilo de jogo. Então, acho que isso é importantíssimo e não tem, na minha opinião, lógico que acontece algumas vezes, mas são raras as vezes em que um treinador chega e faz um excelente trabalho imediato, né? Então, acredito sim, a minha linha de pensamento é essa, tempo de trabalho, e enquanto você tem um bom ambiente, uma boa convivência e o trabalho é bem feito, eu sou a favor da permanência, porque o resultado um dia vai aparecer. Em relação a reforços, a gente já vem falando, né, que a gente entende que temos um bom grupo, um bom time, que precisamos melhorar, isso todos aqui sabemos, né, desde comissão, atletas e nós, diretoria, mas nesse momento não, nesse momento a gente pensa em pagar as contas, né, como vem sendo feito. É um ano com muita dificuldade, mas que felizmente o Corinthians fez boas vendas de atletas e está conseguindo colocar a casa em ordem, né? Pois é, reforços não são prioridade neste momento, né? Inclusive aquela troca, né? Wellington por Camacho, o Duílio confirmou que o Atlético Paranaense procurou o Corinthians para oferecer essa troca, mas o Corinthians em nenhum momento avançou e cogitou qualquer tipo de negócio em relação a essa troca, Wellington por Camacho. Mas olha, em relação a Thiago Nunes, segue com respaldo da diretoria, viu? Michele, Celso, Garrafa, o próprio Thiago Nunes, é sempre bom lembrar, pediu pelo menos 40 jogos para conseguir dar uma cara para esse time do Corinthians. O Corinthians ainda não bateu 30 jogos na temporada e pelo menos com a diretoria parece que ele segue com moral. Claro, tem clássico contra o Palmeiras, a gente sabe como é o futebol brasileiro, mas aparentemente tudo certo, pelo menos neste momento, para a continuidade do Thiago Nunes à frente do Corinthians. Mas 40 jogos vai até quando? Até o Natal? Ele falou isso hipoteticamente, ele foi questionado quando que ele seria, quanto o time tempo? estaria... ele calculou 40 jogos. Você já está achando que você também não está acreditando nos 40, então? Não, eu só acho que é o seguinte... O Miller falava 13. Eu acho que pro bem do futebol, Que ele vem com uma proposta. Uma proposta de deixar esse Corinthians mais ofensivo, mais... O Corinthians chute a gol por jogo. Não é sempre assim. O Corinthians vem há 10 anos jogando de uma maneira. Sim. Então você precisa mudar as características, inclusive jogadores que já estavam no elenco no passado. Se esse é o papel da diretoria, e foi por isso que ele contratou, você tem que dar tempo para isso, senão a gente fica só cobrando. A gente acaba, eu digo a gente, Celso, a imprensa, ele é colaborando do com uma Corinthians. uma cultura de técnico medroso, porque o cara não vai usar nunca. Porque Celso, ele é técnico do Corinthians. Vão ficar pedindo a cabeça dele. Se você entrar, tem até o meme aí, vocês que brincam na internet aí, todo jogo do Corinthians aparece a foto do Thiago Nunes escrito caiu. Aí você abre e fala, testando. É assim, cara. Mas entendeu? Claro, isso é a torcida do Corinthians. Não é a torcida. Tô falando pra você. A torcida do Corinthians já... Sabe por quê, Celso? Mas vai por quem no lugar, Garrafa? Perdeu, podia o Mano acabou de mas tava dando o Mano, ué. Do jeito que tá. Você é Mano do Mano? Para. O Mano teve ótimos resultados. Aliás, no Corinthians. o Mano acertou com o Bahia. Mas então, perdeu tempo, né? Deixa eu falar, o Jonas tem que passar pra gente a escalação rapidinho. Você pode passar rapidinho no pique, Jonas? No pique. No pique, palpitômetro, né, Michele? Porque a gente não tem acompanhado os treinos. Mas vamos lá, arriscando um Corinthians para o derby desta quinta-feira. Cássio no gol, Fagner, Gil, Danilo Avelar e Lucas Piton. Meio campo com Camacho ou Gabriel e Cantilho ali na volância, né, como volantes dessa equipe. Ramiro pela ponta direita, Arauz ou Matheus Vital, já que o Luan é praticamente carta fora do baralho porque vem com um problema na coxa. E o Otero, estamos bancando aqui o Otero na ponta esquerda, a tendência é que ele vá sim para o jogo. E na referência do ataque, o Jô é um palpitômetro aí, mas acredito que esse possa ser o Corinthians que vai encarar o Palmeiras amanhã às 7h15 na Neoquímica Arena. Michele. Valeu, Jonas. E aí? Eu só espero que ele não volte com o Gabriel que eu tenho o maior respeito também, né? Acho que é um bom jogador, mas não cabe nessa ideia de jogo do Thiago hoje. O time fica muito bem mais, digamos assim, forte defensivamente, mas por outro lado com uma capacidade de criação mínima. Então, para mim, me agrada muito mais Camacho e Cantillo jogando juntos, o Arauz ali fazendo o meio, de repente você coloca o Ramiro, que com a bola joga aberto pelo lado direito, sem a bola fecha o meio, o Jô e o Otero pelo lado esquerdo. E o Sid Ele perde Vocês falaram em alguém pro lugar do Thiago Nunes? Pode levar o Celso, você já fez uma leitura legal do jogo. Fez uma leitura legal do jogo, não é?
A questão é, e outra coisa, ele veio com uma proposta, gente, é técnico. É técnico de um jogo, de um esquema só, o Thiago Nunes veio só para jogar ofensivo. O Corinthians, não é questão de você jogar ofensivo. Como técnico, eu sou mais retranqueiro. O futebol, no Corinthians é o seguinte, ofensivo ou defensivo, o Corinthians precisa ganhar, cara. Precisa ganhar. Não, vou mudar, vai jogar ofensivo, mas não ganha Mas as chances de você ganhar são maiores quando você ataca. Ó, Sandra e Alfredo fala que os meninos estão muito pilhados hoje, estão muito bravos. Então uma coisa, viu? Precisa de insalubridade. Um dia o Salazar, outro dia o Garrafa. É o Corinthians e Palmeiras, gente. Vocês sabem como é que é. E eu todo dia? Aí tá morto. Agora o Bazejo, né, Bazejo? A gente já tem uma provável escalação aí do Palmeiras amanhã. Pode pintar novidade no time? Pode pintar novidade sim, Michele, tem a ver com o ataque. E outra novidade que é certa, essa sim, na defesa, porque o Luan, que cumpriu suspensão automática na última rodada, está de volta, deve formar a dupla de zaga com o Gustavo Gomes. O Palmeiras, que deve entrar em campo no derby com o Everton no gol, Mike na lateral direita, já que Marcos Rocha está em fase final de recuperação, Luan, Gustavo Gomes e Vinha na lateral esquerda, no meio campo aí com Patrick de Paula, Gabriel Menino, Lucas Lima e Zé Rafael. E aí a dúvida no ataque é se o Vanderlei Luxemburgo vai manter o Wesley, formando a parceria no ataque com o Luiz Adriano, como foi contra o Red Bull Bragantino, ou se vai dar uma oportunidade a Gabriel Veron. Gabriel Veron, que entrou no jogo do último final de semana e foi decisivo para o Palmeiras. Gabriel Veron marcou gol, deu assistência para o gol do William. O William também é outro que pode pintar, quem sabe, como parceiro do Luiz Adriano, mas esse já corre um pouquinho mais por fora. Rony, que vive um mau momento desse início de trajetória no Palmeiras, deve ficar no banco de reservas. Mas apesar de o Gabriel Veron ter sido decisivo, a torcida vem pedindo para o Veron já pintar como titular contra o Corinthians, técnico Vanderlei Luxemburgo segue sem dar pistas e comentou sobre o desempenho do Gabriel Veron nessa volta aos gramados. Vamos conferir. Veron é um jogador pronto, né? Um jogador que, pronto não, vamos dizer, já entrou diversas vezes, já tem mais experiência, né? E eu estava querendo que ele voltasse. Eu sempre falei, o Veron faz muita falta porque ele entra no jogo, ele tem o drible, ele tem a finalização, né? Tem a quebrar linha, né? Então é um jogador de 17 anos que promete, né? Então é um jogador que a gente precisa contar com ele. Tá aí o Luxemburgo falando um pouquinho sobre o Gabriel Veron, mas e aí? Se vocês estivessem no lugar do pressionado Vanderlei Luxemburgo, vocês iriam de Veron, Wesley ou William Bigode? Devolvo para vocês aí no estúdio. Boa, Marcelinho. O que você faria? Eu gosto do Veron. Então, eu também gosto do Veron, acho até que o Veron vai ser titular, mas o Wesley, que até conversou com a gente essa semana, conversou ontem ou anteontem com a gente aqui no Gazeta Esportivo, mas independentemente disso, ele entrou muito bem no jogo. Ele começou como titular, no 1 contra 1, ele fez mais em meio tempo do que o Rony durante toda a temporada. E aí o Veron, no segundo tempo, desequilibrou. Então eu começaria com o Wesley até para premiá-lo pelo bom primeiro tempo que fez contra o Red Bull Bragantino, mas ciente de que com o tempo, 2, 3 rodadas, o Gabriel Veron vai ser titular absoluto, até porque é o cara do elenco do Palmeiras com capacidade de desequilibrar, assim como fazia o Dudu no passado. Eu acho que a dúvida fica aí pro Veron ou William. Eu não entendo como o Vanderlei não tem aproveitado o William. Bigode. O William Bigode. Ele tá utilizando no decorrer do jogo, mas para mim caiu muito produção na volta, mas o William é um artilheiro, um dos artilheiros do Palmeiras. Tem que pôr ele sempre entra no segundo bem, tempo, ele né? entrava e fazia gol. E o acerto do Vanderlei, Celso, no meu entendimento, e é questão de tempo, como você bem disse aí, é o aproveitamento do Veron, que entrou bem no jogo, até por estar aí com moral alto, acho que pode pintar como titular aí o Veron. Mas eu gosto muito do William. 1-7, as equipes aqui não param, acionando novamente você, direto da Vila Belmiro, com tanto problema, o Cuca terá 11 jogadores para escalar o time ou não? Michele, 11 vai ter, mas o banco de reservas não vai estar cheio. Cuca relacionou só 20 jogadores, lembrando que o limite é de 23, são 10 desfalques. Eu tô até com a minha colinha no celular para não esquecer de ninguém. Os mais sentidos de Cuca estão no sistema defensivo. Lucas Veríssimo, Luan Pérez e Alisson, os 3 titulares, estão suspensos. E ainda a gente acumula Raniel e Caio Jorge, 2 com Covid-19.
ambos de quarentena, vão ficar fora não só contra o Atlético, mas também das próximas rodadas. E ainda tem Vladimir, Luiz Felipe, Jean Mota, Anderson Ceará e Renier no departamento médico. São 10 desfalques para Cuca antes dessa partida contra o Atlético de Jorge Sampaoli. Com tanto desfalque, Cuca preferiu o descanso e não esboçou o time no treino de ontem para a partida de hoje. Num exercício de observação, um pouco de informação e até um pouco de chute, a possível escalação é João Paulo, Madson, Pará ou Ivonei, Alex Nascimento e Felipe Jonathan, Jobson, Diego Pituca e Carlos Sanches, Marinho, Soteldo e Arthur Gomes ou Lucas Braga. Esse é o possível time do Santos para o reencontro com Jorge Sampaoli, Michele. Valeu, Mussete, brigadão. E gostaram da escalação? Uma pena, né, Celso? O Cuca com tantos problemas, mas em se tratando de Sampaoli, o seu amigo Sampaoli, eu não será surpresa, não, se o Santos, de repente, com tantos desfalques, aprontar para cima do Sampaoli. É que você adora ver um argentino se complicando. Não. Isso faz parte da sua essência. O Sampaoli teria outro programa. Você tá rindo porque você... Pará, Ivonei, Pará ou Ivonei, é isso? Alex Nascimento e Felipe Jonathan, Jobson, Diego Pituca, Carlinhos Sanches... Marinho, Soteldo, Arthur Gomes ou Lucas Braga. Do meio pra frente, nossa, tem uns jogadores aí que a gente não conhece, né? Do meio pra frente, vamos respeitar, hein? Isso, e do jeito que o seu amigo Sampaoli é um maluco... e deixa espaço? Olha, o Santos com 10 desfalques apronta. Vai meter umas 4, 5 bolas pra dentro, lá, chutando no gol e tal. Eu sou muito fã do Sampaoli. Aliás, o único treinador... O único treinador, inclusive... Sério? Se você não fala isso... Inclusive nesta temporada, que tem amassado os seus adversários. Ô, louco! Aqui é revelações atrás de revelações. Amassado. Último contato com o Thiago Salazar ao vivo lá do Morumbi. O São Paulo está de olho na liderança do campeonato, mas tem que ganhar do Red Bull Bragantino, né, Salazar? É isso, Michele. A última vez que São Paulo e Red Bull Bragantino se encontraram, o Bragantino era líder geral do Paulistão e venceu aqui por 3-2, mas agora o cenário é completamente diferente, né? O Red Bull Bragantino é vice-lanterna, perdeu 3 dos últimos 4 jogos, e o São Paulo, por outro lado, diferente do Corinthians, do Thiago Nunes, aqui a gente está enxergando a evolução, venceu 3 dos últimos 4 jogos, se vencer hoje, assume a liderança do Campeonato Brasileiro, porque o Inter tem um pontinho a mais e joga só amanhã contra o Ceará, lá no Beira-Rio, Michele. E aqui, uma última informação que acabou de chegar. Vocês lembram daquele problema aqui do Diego Costa com o Jô? Então, o STJD denunciou o Jô por causa daquele suposto soco e o Jô será julgado dia 14 de setembro. Ele que corre o risco de ficar até de 12 jogos fora do Campeonato Brasileiro por causa daquilo lá, Michele. Mas é isso, 7h15, a bola rola aqui para a 9ª rodada do Campeonato Brasileiro e a expectativa é que o São Paulo assuma a liderança ainda nessa quarta-feira, Michele. Nossa, 12 jogos, obrigada, Salazar. 12 jogos aí já é demais, né? É 4-12, né? Mas também não precisa ser cesta básica, podiam ser e dormir jogos na liderança, né? Olha só, dormir na liderança. É legal. Quantos não queriam a cabeça do Fernando Diniz? Mas e por que esfriou a cobrança? 20 vezes porque ganhou. Por que esfriou a cobrança? Mas é o resultado. Ganhou do Corinthians. Daniel Alves saiu do time. Ganhou do Corinthians. Daniel Alves saiu do time, lembrou bem a Michele. Agora é por causa da saída do Daniel Alves. Mas o time mudou muito. É verdade ou mentira? Pode ser uma coincidência. Não, melhorou. Que coincidência. Melhorou. Saiu, o dono do time. O dono do time saiu. Do jogo. Agora, melhorou porque todo mundo agora tem responsabilidade. Antes parece que tinha que sempre passar a bola pelo Daniel Alves. Agora não, todo mundo tá dividindo ali. A questão é que você precisa ter um pouquinho... Se ele tivesse caído antes, a gente não ia ver essa melhora. E achar que fez a melhor coisa porque os resultados não estavam surgindo. Perdeu pro Bragantino, perdeu pro Mirassol. Mas, gente, tem que ter calma. Sua paciência com o Thiago vai até quando? Só para eu saber, assim, só para mim. Ele é muito paciente. Até o final do Campeonato Brasileiro, deixa ele lá. O ano que vem? É óbvio. Em março, fevereiro? Vira Natal técnico do Corinthians. Quando você contrata um técnico, você confia no trabalho dele.
É isso que você tem. A não ser que aconteça uma hecatombe. Estamos falando de futebol, Celso De Cardoso. futebol. Futebol não é. Tá falando de futebol. Quando o Não é Celso assim. fala hecatombe, tem que ter um barulho da bomba. E Jürgen Você vai dar uma Klopp porcaria. levou 5 anos para ganhar algo no Liverpool. Beleza, que tá Aí 5 ganhou anos do agora, Thiago Nunes. melhor do mundo. Ele Não, quer 5 isso é anos pro Thiago 5 anos pro Nunes. Thiago Nunes, eu vou parar. Olha vocês deturpando o que eu 5 falo. anos já deu mais do que Olha 40 vocês deturpando. jogos. Eu falei um ano. Você vê, você dá a mãozinha, ele quer o pé. Já foi, era o Natal, agora quer mais Eram 5 anos. 40 jogos, 40 agora jogos, Só janeiro. estou dando exemplos. Exemplos Pra de você, onde o tempo é um futebol ano. é sério. Celso Cardoso Nunes. Pra você o tempo é um ano, que é o tempo do time cair pra Série B. Não vai cair. Bom, por hoje é só, Questão. então. Vamos terminar esse isso aí. programa hoje, gente. Não tem consenso aqui. Celso Cardoso Nunes. A gente volta amanhã. Siga o Gazeta Esportiva nas redes sociais. Beijo, Celso. Beijo, Garrafa. Beijo pra você de casa. Tchau. Para de